Boa tarde. Nesse segundo segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por P. Vitor e narrado por Peter Turguniev. Como defender a necessidade de um arquiteto? Fácil, diga que o Estado irá te multar. Todo texto esquerdista sempre funciona da mesma forma, e esse aqui particularmente é uma aula do método canhoto de regular tudo. O título da matéria já começa: Mania do puxadinho pode render multa pesada para você e pôr quem você ama em risco. Já é digno de risadas, pois te ameaça coercitivamente e ainda apela para o seu emocional. Depois, a pergunta sobre uma regra aleatória. Você sabia que qualquer construção ou reforma precisa de alvará da prefeitura e contratação de profissional habilitado, um arquiteto ou um engenheiro? E para fechar, uma pesquisa totalmente nonsense e casos de pessoas que tiveram problemas, justamente os problemas que a máfia espera. Olha que beleza. E isso, lógico, na mente deles, justifica o Estado. A pesquisa foi feita pelo Instituto Datafoice a pedido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Ou seja, é o mesmo que perguntar ao barbeiro se sua barba precisa de ajustes. O resultado mostrou que, em todo o Brasil, 54% da população economicamente ativa já construiu ou reformou imóvel. 85% desse grupo fez o serviço por conta própria, sem ligar para as leis parasitárias, muito menos contratando um engenheiro ou arquiteto. Um ponto curioso da pesquisa é que a pesquisa diz que 85% das pessoas fez o serviço sem contratar arquiteto ou engenheiro, 14% contratou. Spoiler ao Datafoice, 85 mais 14 dá 99. Cadê o 1% restante? No grupo dos que não contrataram, 78% se sentiram satisfeitos com o serviço e com o imóvel pronto, ou seja, a grande maioria das pessoas gostou do serviço, o que quebra a necessidade de um engenheiro ou arquiteto. Curioso também, eles não disseram quantas pessoas contrataram engenheiros e arquitetos, fizeram toda a papelada na prefeitura e ainda assim ficaram insatisfeitas. Ou você acha que, se seguir toda a burocracia, não tem chance de dar nada errado? Lógico que tem. Eu conheço casos assim. O papel da prefeitura não muda nada no risco da obra. Mas lógico, agora vem a fase do medo. Como regularizar uma obra ou reforma e não ter problemas com a lei em Curitiba? Sim, lógico, chegamos ao ponto que realmente interessa aos parasitas. Você ir lá pedir bênção a eles e assim pagar mais e mais taxas abusivas. É só isso que interessa a eles no final das contas. Embora falem, lógico, de segurança da obra, no final a única preocupação é extorquir o indivíduo, como se papel de prefeitura fosse capaz de impedir algum acidente em alguma obra. Ainda lembram que eles podem cobrar taxas na hora de vender o imóvel para regularizar o mesmo. Ou seja, lembram que eles ainda podem usar violência contra você em outras ocasiões, sem motivo algum, novamente apenas porque querem extorquir mais e mais dinheiro para as lagostas lá dos chefes deles. Lógico, no papo de segurança, arrumam um exemplo de obra que deu errado. Ao invés de escolher uma obra dos 78% que ficaram satisfeitos, lógico, ou dos X% que eles não falaram, que contrataram engenheiros e arquitetos e ainda assim ficaram insatisfeitos do mesmo jeito, eles pegaram um exemplo absolutamente minoritário, mas que era o que mais servia aos propósitos deles de meter medo no indivíduo. Alguém que não contratou engenheiro ou arquiteto e ficou insatisfeito com o serviço. Sempre vai se achar algum exemplo de coisa que deu errado em qualquer situação. Só esqueceram de mostrar a grande maioria das obras feitas por pedreiros e mestres de obras que ficaram ótimas a um custo baixo, bem como as obras que foram feitas por engenheiros e arquitetos e ficaram uma bosta. Porque, lógico, pasmem, existem sim maus engenheiros e arquitetos. CREA não faz gênio. Se fosse assim, não teriam prédios que desabam por aí. Depois, ao argumento que deveria ter sido usado ao invés dessa estatice estúpida toda usada até agora. Um arquiteto pode custar entre 5% a 15% do valor total da obra, mas com ele a obra fica 30% mais barata, visto que o profissional sabe calcular a quantidade necessária de materiais e evitar o desperdício. Não contratar um arquiteto é uma economia burra. Olha, isso é um argumento razoável, embora eu ainda gostaria realmente de saber de onde esses números foram tirados. Vai me dizer que foi o CREA que mediu isso, né? Ah, tá bom.
Mas lógico, ainda tem a parasitagem burocrática, sem contar que, sem o engenheiro e arquiteto, não é possível regularizar a obra. Ou seja, ao invés de focar em ter um bom profissional e lutar no mercado para demonstrar que você é um ativo necessário a uma obra, use seu diploma para intimidar as pessoas. A diretoria dos bacterianos diz que é muito comum as pessoas começarem a construir sem alvará, achando que não vai dar nada. Isso é verdade, pois o Estado é um ladrão que vai sempre querer te extorquir e as pessoas querem sobreviver sem ele. Falam de um número aleatório de fiscalizações e dizem que só atuam por denúncias de alguns bravos bovinos gadosos. Infelizmente, essa é a verdade. Aquele vizinho que não gosta de você certamente vai te denunciar. A diretora do departamento com o nome mais soviético dos últimos 20 anos, diretora do Departamento de Controle de Edificações da Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba, diz que o primeiro problema é não conseguir financiamento para construir. Ou seja, misturaram regulação estatista imposta com regulações privadas do setor de crédito. Nada a ver uma coisa com a outra. O outro é na hora de vender o imóvel. Se não estiver averbado no cartório, o que só se consegue quando a obra é legalizada, o comprador não consegue financiamento junto ao banco. Mesmo que apenas parte do imóvel esteja averbada, o comprador tem que despender o valor do negócio à vista. Eles só estão mostrando aqui que o setor de crédito foi também cooptado pelo governo, normal. Agora vem a parte do Estado cartorário impondo regras estúpidas aos indivíduos. No final, ao cúmulo do amedrontamento. No caso de falecimento do proprietário, o problema fica para os herdeiros, que para regularizar precisam seguir todo o trâmite como se fosse uma construção nova. Corre o risco da pessoa ter mesmo que demolir parte do imóvel e fazer diversas alterações para que a construção fique dentro da lei. Às vezes sai mais barato demolir tudo e construir de novo. Pois é, a gente sabe, mafiosos são mafiosos de verdade. Não pediu a bênção para o chefão deles, eles vão fazer as piores atrocidades para garantir a sua punição por não ter feito absolutamente nada de errado. O resumo da história é simples, poderíamos apelar ao nosso conhecimento ou os benefícios do nosso trabalho, mas forçamos as pessoas a usarem nosso trabalho usando leis aleatórias e o monopólio da profissão. De fato, o Brasil não é para amadores. Aguardemos o reset do videogame, pois ele travou. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube você também, veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, hoje sai o vídeo sobre Antifa para os patrocinadores. Qual a diferença entre fascistas e a Antifa? A resposta dessa pergunta vai surpreender 0 pessoas, mas o texto está bem interessante. Na sexta, o vídeo sai para o público. Não percam. Até a próxima.